Música. O som metálico da lâmina rasga o ar, um silêncio breve, tenso. E então a cabeça de Luís X rola diante de uma multidão enlouquecida. Era o fim da monarquia absoluta na França. Mas enquanto o povo comemorava, uma nova pergunta pairava no ar como cheiro de sangue fresco. O que fariam agora com o corpo do rei? Porque o que veio depois da guilhotina foi tão grotesco, tão desumano, que nem os revolucionários mais fanáticos conseguiam esconder o desconforto. Cal virgem, vala comum, ossos misturados e um desaparecimento planejado. A história da morte de Luís X não termina com a queda da lâmina. Ela funda em um abismo de horror, vergonha e mistério. Se você acha que a Revolução Francesa foi só política, se inscreva agora, porque o que fizeram com o corpo do rei vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre justiça, vingança e poder. Em 1774, aos 20 anos, Luís X herdou o trono da França com uma coroa pesada demais para sua juventude. Enquanto os salões de Versalhes ainda brilhavam com festas, perfumes e aparências, o país inteiro afundava em dívidas, fome e revolta. Mas o rei parecia alheio ao caos que se formava além dos portões dourados. Criado para obedecer tradições, não para questioná-las, Luís era um monarca educado, tímido e tragicamente despreparado para o furacão que se aproximava. Aos poucos, os sinais da tempestade começaram a bater na porta da monarquia. A França havia financiado guerras caras demais, especialmente a independência dos Estados Unidos, enquanto seu próprio povo mal conseguia comprar pão. O rei aumentava impostos, cortava gastos onde não devia, mas mantinha os privilégios da nobreza intactos. Os cofres vazios contrastavam com os banquetes da corte, e o povo observava faminto cada garfada luxuosa com ódio silencioso. Luís não era um tirano, mas sua indecisão o transformava em algo pior, um símbolo de um sistema que se recusava a mudar. E a rainha Maria Antonieta tornou tudo ainda mais explosivo. Seu gosto por luxo, sua origem austríaca, sua frase que talvez nunca tenha sido dita que comam brioches, a tornaram o alvo perfeito da fúria popular. O casal real virou caricatura. Ele fraco, ela frívola. Ambos culpados. Enquanto os campos franceses escolhiam miséria, panfletos circulavam em Paris, retratando o rei como um porco, um idiota, um covarde. A confiança evaporava, o clero e a nobreza tentavam proteger seus privilégios, mas a pressão aumentava. A revolução ainda não havia começado, mas algo havia se quebrado, algo que não poderia mais ser colado. Em maio de 1789, Luís convocou os Estados Gerais para tentar resolver a crise fiscal. Era uma jogada arriscada. Talvez necessária, mas acabou sendo estopim. Os representantes do Ovo-Sim surgiram, exigindo voz, reformas, justiça, e o rei hesitou, sempre hesitando, sempre tarde demais. A partir daí, não haveria mais volta. O rei absoluto tinha começado sua descida, e o chão estava cada vez mais próximo. Mas o que acontece quando um símbolo milenar começa a desmoronar diante dos olhos de um povo faminto por vingança? Julho de 1789, o povo de Paris, armado com ódio, fome e coragem, toma a Bastilha. A fortaleza-prisão, símbolo da opressão real, cai diante de uma multidão desorganizada, mas determinada. A revolução começa oficialmente ali, mas a queda do rei, sua real derrocada, acontece lentamente, como um castelo de cartas ruindo em câmera lenta. Enquanto o povo toma as ruas, Luís XVI se tranca em seus aposentos. Ele não entende, não reage, tenta ainda governar como se tudo fosse temporário. O monarca absoluto agora tem que ouvir conselhos, lidar com assembleias, assinar decretos forçados. A monarquia constitucional nasce como tentativa de equilíbrio, mas não há mais equilíbrio possível. Versalhes é invadido, a rainha quase é linchada. O rei é levado sob escolta armada para Paris, um convidado vigiado do povo que o odeia. A partir daquele momento, Luís X deixa de ser rei por direito divino e passa a ser um prisioneiro dourado. Mas o verdadeiro ponto de ruptura vem em junho de 1791. Luís tenta fugir. Disfarçado com sua família, tenta escapar pela calada da noite. Seu destino Montmédy, onde esperava se reagrupar com forças fiéis.
Mas a fuga falha de forma quase cômica. O rei é reconhecido por um camponês que havia visto sua imagem em uma moeda. Capturado em Varennes, Luís é trazido de volta a Paris sob gritos de traidor. A confiança que restava evapora. Ele, que já era símbolo de atraso, agora é símbolo de traição. As ruas fervem, a multidão pede sangue. O parlamento se divide entre os que querem preservar alguma forma de monarquia e os que exigem justiça. Mas justiça naquela altura já não era mais uma ideia. Era uma lâmina afiada. Luís X é colocado sob prisão domiciliar. A família real vive cercada, vigiada, humilhada. Cartas são interceptadas, passos controlados. O rei virou um fantoche, um inimigo do povo, um homem marcado para morrer. E ele sabe disso. Paris estava em ebulição. Os ventos da revolução já haviam levado padres ao exílio, nobres à guilhotina, e os sinos das igrejas tocavam mais enterros do que missas. Mas faltava o ato final, julgar aquele que por séculos havia sido intocável, o próprio rei da França. Em dezembro de 1792, Luís X, agora chamado apenas de Luís Capeto, é oficialmente acusado de traição contra a nação. O monarca, que um dia fora considerado escolhido por Deus, se vê diante de um tribunal humano, laico e voraz. São mais de 30 acusações formais: conspiração com potências estrangeiras, fomento à guerra civil, derramamento de sangue francês, mas nenhuma acusação é mais poderosa do que o próprio ódio popular. Luís assiste ao julgamento com inspeção resignada. Fala pouco, tenta se defender com dignidade, alegando que apenas fez o que achava necessário para proteger o país. Mas sua voz já não tem peso. O povo não quer explicações, quer justiça. E justiça para a multidão tinha nome guilhotina. A votação no parlamento é um espetáculo grotesco. Cada deputado declara publicamente seu voto um a um diante de milhares de pessoas. As ruas explodem a cada sim à morte. A tensão é insuportável. Ao final, 361 votos a favor da execução. 360 votos teriam sido o mínimo necessário. Luís é condenado por apenas um voto. Um voto. Esse foi o abismo entre a vida e a morte de um rei. Em 20 de janeiro de 1793, ele escuta a sentença. Será guilhotinado no dia seguinte em praça pública. Recebe a notícia em silêncio, mas sabe que o destino que o aguarda não será digno de um monarca. Seu confessor escreve que Luís não chorou, não gritou, apenas fechou os olhos e rezou. Pela alma, pelo povo, ou talvez apenas por si mesmo. O rei da França estava agora condenado como traidor. E o que se faria com seu corpo depois? Ninguém se atrevia a perguntar. Mas o que acontece quando se decapita um símbolo e quando não se sabe mais onde termina o homem e começa o mito? Vion de janeiro de 1793. O céu amanhece cinza sobre Paris. O ar está pesado, úmido. Milhares se aglomeram na Praça da Revolução. Homens, mulheres, crianças. Muitos chegaram antes do amanhecer em silêncio. Outros cantam, gritam, carregam cartazes, mas todos estão lá por um motivo: testemunhar a morte do rei. Luís X deixa sua cela às 8 horas da manhã. Usa um casaco simples, calças modestas. Não há coroa, não há guarda real, não há respeito. Ele caminha escoltado por soldados, cercado por tambores, que abafam qualquer palavra que ele tente dizer. A carruagem segue lentamente pelas ruas tomadas. Gritos de morte ao tirano se misturam a olhares de espanto e até de piedade. Quando chega o cadafalso, Luís sobe os degraus sem hesitação. Olha a multidão, pede para falar. Consegue dizer apenas: sou inocente e morro perdoando. Antes de ser interrompido pelo comandante, os tambores soam mais alto. A multidão enlouquece. 4 ajudantes o seguram, amarram suas mãos, prendem sua cabeça e então a lâmina cai. Um som seco, breve. A cabeça de Luís 106 é levantada pelos cabelos e exibida ao povo. Gritos e aplausos tomam conta da praça. Um rei morto, um novo mundo nascendo, ou assim pensavam, mas ninguém ali estava preparado para o que viria depois. O corpo decapitado de Luís Xiá no chão, ainda sangrando. A guilhotina havia feito o seu papel. O espetáculo estava encerrado, mas o cadáver real ainda estava ali, frágil, humano, silencioso. E é nesse momento que começa a parte mais sombria dessa história.
porque enquanto o povo gritava liberdade, o corpo do rei era tratado como lixo. E o que fizeram com ele ultrapassou todos os limites da barbárie. O corpo de Luís X, ensanguentado e mutilado, foi deixado no chão frio da guilhotina por horas. Nenhuma cerimônia, nenhum momento de silêncio, nenhuma vela. O homem que já foi chamado de Sua Majestade agora era apenas um cadáver entre tantos, uma carcaça política, um resto inconveniente da monarquia derrotada. Quando finalmente decidiram recolher o corpo, não houve caixão real, nem sequer um lençol limpo. O cadáver foi jogado com brutal indiferença em uma carroça comum de madeira usada para transportar lixo ou entulho. Um carroceiro contratado às pressas conduziu o antigo rei pelas ruas de Paris, como se transportasse um animal abatido. A multidão, ainda em êxtase, se dispersava, mas poucos perceberam a cena silenciosa de humilhação que se desenrolava ali. O destino do corpo era o cemitério da Madeleine, um terreno pequeno e mal cuidado, usado para enterros apressados de indigentes, criminosos e vítimas da própria Revolução. Não havia túmulo reservado, não havia padre à espera, apenas uma vala cavada às pressas, rodeada de terra molhada e cheiro de decomposição. Ao chegarem, os operários revolucionários despejaram o corpo na cova rasa como quem joga um saco de ossos. A cabeça foi atirada junto, sem cuidado, ainda pingando sangue. Nenhuma oração foi feita, nenhum nome foi dito. E o mais cruel, nenhum sinal foi deixado, nenhuma cruz, nenhuma placa, nenhuma marca. Luís X, o rei da França, foi enterrado como um indigente sem nome, ao lado de cadáveres que a história nunca registrou. E tudo isso foi intencional. Cada passo foi cuidadosamente pensado para ir humilhar, apagar, destruir. Os líderes da Revolução não queriam mártir, queriam esquecimento absoluto. Enterrar o corpo era enterrar o símbolo da monarquia, mas o horror ainda estava longe do fim. Porque não bastava jogar o rei numa vala, era preciso garantir que nem os ossos sobrevivessem. E para isso, usaram um método que transformaria a morte em dissolução. Na cova rasa, onde jogaram o corpo do rei, o objetivo não era apenas enterrar, era eliminar, dissolver. Apagar da história qualquer vestígio físico de que Luís X um dia existiu. Para isso, os coveiros revolucionários trouxeram sacos de cal virgem, uma substância cáustica usada para acelerar a decomposição de cadáveres. Foram instruídos a despejar a cal diretamente sobre o corpo mutilado, cobrindo cada pedaço com uma espessa camada branca. A reação química começou quase imediatamente. A pele estalava, os tecidos começavam a se desfazer. O calor da calcor corroía os restos mortais com violência silenciosa. O rei estava sendo queimado em câmera lenta sob a terra. E tudo isso sem testemunhas, sem registros, sem culpa. Essa prática não era comum, nem mesmo entre criminosos executados. Mas com Luís eram questão de empregar todos os métodos disponíveis para garantir que, mesmo morto, ele jamais pudesse ser lembrado, nem exumado, nem venerado, muito menos perdoado. Não havia intenção de sepultamento, havia intenção de erradicação. O horror não parou por aí. Dias depois, outras vítimas da Revolução foram julgadas na mesma vala. A mistura foi deliberada. O corpo do rei foi fundido à lama, aos ossos de desconhecidos. Ao esquecimento, a França revolucionária queria mostrar ao mundo que o tempo dos reis havia acabado e que não sobraria sequer pó para contar a história. Até orações foram proibidas. Qualquer tentativa de marcar o local, de prestar respeito, era considerado um ato de traição. Nem a família do rei teve permissão de saber onde ele estava. A rainha Maria Antonieta, presa em outra cela, nunca soube que o corpo do marido havia sido destruído dessa forma. Luís XVI no recibió una tumba, recibió una fosa química, una disolución planeada. Pero ese intento de borrado absoluto acabaría generando una nueva pesadilla. Cuando la monarquía volvió al poder, 20 años después comenzaron a buscar los restos del rey, y lo que encontraron fue algo de lo que nadie estaba seguro de qué era. La ejecución de Luís XVI ya había sido un terremoto diplomático, pero lo que hicieron con su cuerpo fue lo que realmente sacudió los cimientos de Europa. Reyes, emperadores y nobles de todos los rincones del continente reaccionaron con horror no solo a la muerte del rey,
sino a la forma en que su cadáver fue tratado. Porque el mensaje era claro: no basta con matar a un monarca, hay que deshonrarlo hasta el final. Correspondencias entre cortes revelan una atención creciente. En Viena, Berlín, Londres, San Petersburgo, la brutalidad de la Revolución Francesa dejaba de ser vista como una simple rebelión popular. Era ahora una amenaza existencial. Si un rey podía ser ejecutado como un criminal común y luego arrojado a una zanja anónima, cualquier rey podría ser el siguiente. Luis XVI era primo, yerno y aliado de varias familias reales de Europa. Su muerte desencadenó una ola de pánico entre los tronos, pero el trato de su cuerpo, reducido a nada, esparció el miedo como una epidemia. Ningún símbolo del antiguo régimen parecía más seguro. La profanación no fue solo percibida como crueldad, fue interpretada como un insulto deliberado a la propia idea de realeza, y esta afrenta no quedó sin respuesta. A partir de 1793, coaliciones militares comenzaron a formarse con un único objetivo: aplastar la Revolución Francesa. Austria y Prusia lideraron los primeros ataques, luego vinieron Inglaterra, España, Holanda, Rusia. Era como si el cadáver de Luis XVI se hubiera convertido en el estandarte de una guerra santa para restaurar el antiguo orden. En Francia, incluso algunos revolucionarios comenzaron a dudar. Moderados, girondinos, figuras intelectuales y religiosas se vieron sacudidos por una crueldad que sobrepasaba los límites de lo simbólico. Matar a un rey es un acto político, decía un diputado, pero borrar hasta los huesos es venganza ciega. El cuerpo del rey, disuelto en cal y enterrado como basura, se convirtió en el símbolo de una revolución que comenzaba a devorarse a sí misma. Y aún así, el fantasma de Luis XVI continuaba acechando. Quedó, porque años después, cuando la monarquía finalmente regresó, se inició una nueva misión: localizar los restos perdidos del rey ejecutado. Pero lo que encontraron en el subsuelo de París planteó más dudas que certezas. Fueron necesarios 22 años. En 1815, con la caída de Napoleón y la restauración de la monarquía en Francia, los Borbones regresaron al poder y con ellos vino la necesidad simbólica de restaurar no solo la estirpe, sino la memoria. Luis XVIII, hermano menor de Luis XVI, ocupaba ahora el trono, y su primera gran misión como rey restaurado era clara: recuperar los restos mortales de su hermano y darle el entierro digno que la monarquía exigía. Pero había un problema inmenso. Nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba el cuerpo de Luis XVI. El cementerio de la Madeleine, donde supuestamente el rey había sido enterrado, ya era casi irreconocible. En 2 décadas, el lugar había sido abandonado, reurbanizado, cubierto por escombros y olvido. Ninguna lápida, ningún registro oficial, ningún testigo vivo. Aún así, se iniciaron excavaciones. Obreros cavaban meticulosamente entre huesos humanos, lodo endurecido y residuos de cal virgen. Durante semanas, nada más que cráneos rotos y restos sin identificar, hasta que un día encontraron algo: fragmentos de huesos grandes, parcialmente corroídos, un trozo de mandíbula, mechones de cabello atrapados en cal endurecida y un detalle: un trozo de tela aún empapado en una sustancia oscura, quizás sangre seca. Las autoridades afirmaron que eran los restos de Luis XVI, pero no había prueba concreta, ni un artefacto, ni un objeto personal, solo la suposición basada en la profundidad de la fosa y en los relatos antiguos. Aún así, el gobierno real no podía esperar más. Esos restos, fueran de quien fueran, ahora serían del rey. En una ceremonia oficial, Luis XVIII organizó el traslado simbólico a la Basílica de Saint-Denis, el necrópolis real de la monarquía francesa. Ataúdes lujosos, procesiones silenciosas, coronas de flores. Un espectáculo fúnebre planeado para restaurar el honor, pero construido sobre incertidumbres. Los restos fueron sepultados con honores reales. Se erigió una tumba imponente, pero los rumores comenzaron de inmediato.
Algunos decían que los huesos eran de indigentes, otros que Luis XVIII había sido enterrado en otro lugar. Había quienes afirmaban que nada allí provenía del rey y que la tumba era solo una farsa política para pacificar el pasado. Y lo más incómodo, ni siquiera los propios científicos, siglos después, podrían dar certeza absoluta, porque la siguiente pregunta que surgiría sería aún más perturbadora. ¿Los huesos sepultados como reales eran realmente del rey? ¿O el cuerpo de Luis XVI sigue perdido para siempre bajo el lodo de París? Durante siglos, la versión oficial permaneció incuestionable. Los restos mortales exhumados en el cementerio de la Madeleine, los de Luis XVI, estaban enterrados con todos los honores reales en Saint-Denis, pero la verdad siempre quedó envuelta en niebla. En el siglo XX, con el avance de la genética, surgió la posibilidad de analizar uno de los pocos objetos remanentes del día de la ejecución. Un pañuelo ensangrentado, supuestamente empapado con la sangre del rey, conservado por un espectador que presenció la guillotina. Un pedazo de historia guardado como reliquia por generaciones y escondido en colecciones privadas. En 2010, científicos europeos realizaron una prueba de ADN en la sangre seca del pañuelo y la compararon con muestras genéticas recolectadas de descendientes conocidos de la familia Borbón. ¿El resultado? Compatibilidad parcial, fuerte, pero no concluyente. El margen de error era demasiado grande para afirmar la identidad con certeza. Aún más desconcertante, intentos posteriores de cruzar los datos con tumbas atribuidas al rey fracasaron por completo. La descomposición avanzada, la acción de la cal virgen y la contaminación por otros cuerpos dificultaron cualquier verificación definitiva. Lo que había sido sepultado con pompa en Saint-Denis podía ser cualquier cosa. Un noble anónimo, un revolucionario, un indigente o solo restos simbólicos usados para reconstruir una narrativa política. La duda nunca fue enterrada, y para muchos es más perturbadora que la propia ejecución. Porque, ¿qué sucede cuando ni siquiera la muerte de un rey es confiable? Cuando ni siquiera la tumba es segura. La historia de Francia, con todo su peso simbólico, se apoya en huesos que quizás ni siquiera son reales. ¿Y si el cuerpo de Luis XVI nunca fue encontrado? ¿Y si todavía se descompone bajo capas de alcantarillas, lodo y cal olvidada en algún rincón de París? ¿Y si todo aquello que la monarquía intentó restaurar es solo una ilusión? En la historia real, hasta la muerte puede ser incierta, y el silencio de una tumba puede ocultar verdades que nadie está listo para escuchar. Luis XVI fue rey de Francia, hijo de la tradición más antigua de Europa, ungido por Dios, coronado bajo aplausos, temido como soberano absoluto, pero murió como un condenado común, ejecutado ante el pueblo, arrastrado como basura, disuelto en cal y quizás olvidado hasta en sus propios huesos. La tumba real en Saint-Denis existe, es imponente, es solemne, pero puede ser un teatro vacío, una escenificación fúnebre construida no para honrar al rey, sino para enterrar el trauma nacional. Porque si los huesos allí dentro no son de Luis XVI, ¿qué queda de la verdad? Quizás ese sea el castigo final de un rey que lo perdió todo. No tener siquiera un cuerpo, no descansar en paz, vagar como memoria inestable entre documentos rasgados, osamentas confusas y versiones manipuladas. Y quizás, aún más, ese vacío diga más sobre Francia que sobre el propio rey, porque el cuerpo perdido de Luis XVI se convirtió en metáfora de un país que intentó borrar su pasado con demasiada prisa. Una revolución que quiso recomenzar el mundo desde cero, pero acabó dejando fantasmas esparcidos por el camino. La muerte de Luis XVI fue pública, violenta y definitiva, pero la destrucción de su cuerpo fue aún más cruel. Una ejecución repetida, lenta, invisible. Primero el cuerpo, luego la tumba, luego la identidad. Y así, más de 2 siglos después, Francia sigue dividida entre el deseo de recordar y el miedo a descubrir qué es lo que de hecho aún está enterrado. Porque cuando ni siquiera el cadáver de un rey
encuentra reposo, es señal de que la historia aún no ha terminado. Lo que hicieron con su cuerpo fue más que un acto de venganza. Fue un intento desesperado de reescribir la historia con ácido y cal virgen. Pero por más que quemen los huesos, escondan los restos o erijan tumbas falsas, el pasado siempre regresa. Hoy, cuando caminamos por las calles de París, nadie sabe exactamente dónde está el cuerpo de Luis XVI. Quizás esté bajo edificios, aceras, jardines, o quizás, en el fondo, nunca abandonó la plaza donde cayó la cuchilla. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que los huesos enterrados en Saint-Denis son realmente de Luis XVI o el cuerpo del último rey absoluto de Francia sigue perdido? Si esta historia te impactó, dale like al video y suscríbete al canal, porque aún tenemos muchas verdades enterradas para desenterrar juntos.